Vamos finalmente voltar a falar do Manchester United aqui no canal, quer dizer, voltar a falar de qualquer coisa aqui no canal. Os vídeos estão mais espaçados, mas enfim, esse vídeo ele estava na fila aqui mental, né, da minha dívida com o conteúdo aqui do canal e que bom que chegou a hora de falar desse mercado do Manchester United em meio a um mercado em geral relativamente pouco movimentado, né? Por exemplo, temos clubes como o Liverpool, principalmente, mas também o Fulham, que sequer fizeram uma contratação até esse momento, até a gravação deste vídeo. Tivemos o Aston Villa até agora sendo quem mais movimentou o mercado, não só nas chegadas, mas também nas saídas e no peso de algumas dessas saídas. Inclusive, vamos falar do Aston Villa no próximo vídeo, mas o tema de hoje é o Manchester United, que tem sido ágil e pontual. Veja só, dois adjetivos que eu não me recordo utilizar aqui para falar do Manchester United desde a criação desse canal no mercado de transferências. A gente já vem falando aqui há alguns meses sobre como a nova gestão de futebol, capitaneada pelo Sir Jim Ratcliffe, fez uma boa janela de transferências na questão dos diretores, né? No cargo executivo, nos cargos executivos do clube. Trouxe o Omar Berrada do Manchester City, o Dan Ashworth do Newcastle e o Jason Wilcox do Southampton para colocar os três principais nomes na minha interpretação. E agora a gente está acompanhando a primeira janela de transferência de jogadores já com essa nova gestão. Esses três nomes estiveram muito envolvidos nas duas contratações que o Manchester United fez até agora. Lembrando do contexto, né? O Manchester United vai disputar a Europa League nessa temporada 24-25 graças ao título da Copa da Inglaterra, porque se dependesse da Premier League estaria fora de qualquer competição europeia. Terminou o campeonato inglês na pior colocação histórica desde 1990, terminou na 8ª colocação o Manchester United, renovou mesmo assim o contrato com o Erik ten Hag, já saíram em fim de contrato Rafael Varane e o Martial, o Van de Beek foi negociado, assim como o Mason Greenwood, ainda bem, e o Cambualá, zagueiro, também foi negociado, contratou o Leny Yoro e o Joshua Zirkzee, além de que o Sancho, pelo menos a priori, está de volta, reintegrado ao elenco, voltou do empréstimo ao Borussia Dortmund e aparentemente os problemas com Ten Hag são águas passadas. Vamos ver como é que isso vai evoluir dentro do cenário do Manchester United, que ainda busca novas contratações, mas para o fim do vídeo eu falo desse capítulo. Eu quero concentrar aqui na análise dos dois contratados, portanto, começando pelo jovem, criança quase, Leny Yoro, melhor dizendo, o francês de 18 anos, que chegou para um contrato de 5 temporadas com opção de uma renovação para uma sexta, por 62 milhões de euros, a depender das metas estipuladas no contrato, esse valor pode chegar a 75 milhões. Foi uma queda de braço com nada mais, nada menos do que o Real Madrid, ok? Atual campeão da Europa, 15 vezes campeão da Champions e etc e tal. Cara, é muito grande você conseguir nesse momento, por mais que você seja o Manchester United, a distância histórica entre Manchester United e Real Madrid, ela existe, é só olhar você, por exemplo, para os títulos da Champions, como você tem há pouco. Mas ela é maior quando você olha para o estado dos clubes na última década, né? Aí existe realmente um abismo entre os dois. Então, para esse Manchester United, por mais que esteja começando um novo capítulo, como eu disse agora há pouco, ganhar uma queda de braço do Real Madrid é algo muito chamativo. Pelo que as reportagens e todo mundo que cobriu essa negociação trouxe, um motivo muito claro para o Manchester United ganhar essa disputa com o Real Madrid em relação ao Leny Yoro foi uma questão de grana, né? Mais grana para o Lille, aparentemente mais do que o dobro do que a proposta do Real Madrid, que foi entre 25 milhões e 30 de euros. Mais grana para o jogador, que já entra como um dos zagueiros mais bem pagos de toda a Premier League. E titularidade inicial garantida, né?
Daqui a pouco eu entro nesse ponto, mas no Real Madrid ele seria uma opção no banco de reservas a princípio, no Manchester United ele entra quase que automaticamente no time titular. Como eu disse, a nova gestão ela participou mão na massa mesmo por essas negociações, e eu imagino que para o Omar Berrada, que é o principal nome, né, que é o novo CEO do Manchester United, essa contratação ela representa uma mensagem maior do que o jogador. Claro que daqui para frente o que o Leny Yoro fizer vai fazer com que a gente revisite esse momento e o valor principalmente da negociação para entender como avaliá-la dado o desempenho do jogador. Mas nesse momento, antes do desempenho, ganhar uma queda de braço com o Real Madrid e contratar o que na visão do Manchester United é o principal zagueiro do futebol europeu da geração, representa algo muito grande como um canto de galo mesmo, assim, né? Estamos chegando e é nesse nível que a gente quer mirar. E dentro desse contexto, se você precisa utilizar mais grana para poder ganhar esse tipo de negociação, é válido, desde que não comprometa as contas do clube. Então, me parece muito interessante a mensagem que o Manchester United passa. É curioso que isso venha justamente no momento em que o Varane sai do clube, porque 13 anos atrás, em 2011, o Manchester United também teve uma queda de braço com o Real Madrid por um zagueiro francês e perdeu, no caso do Rafael Varane, que depois, claro, veio para cá mais velho, para Manchester. Quando eu falo do desempenho e como a gente vai reavaliar, é muito difícil sair de uma das duas, né, de um dos dois extremos lá na frente, porque ou essa grana toda ela vai ser vista como uma grande aposta que deu certo por um garoto que, por exemplo, ficou e foi escolhido para a seleção da Ligue 1 na última temporada, numa campanha que levou o Lille para a fase classificatória, eliminatória para a Liga dos Campeões, para os playoffs para a Liga dos Campeões, na quarta colocação, se não me engano, da Ligue 1, ou como um exagero imenso para um jogador que chega com 46 jogos de primeira divisão nessa curta carreira. Ele estreou com 16 anos de idade pelo Lille, que desde cedo via muito valor no Yoro. Ele deve jogar naturalmente no lado direito da zaga. É um zagueiro destro que jogou pelo lado direito com o Lille. No amistoso que o Manchester United ganhou do Rangers agora na pré-temporada também jogou do lado direito. Imagino que a zaga titular na cabeça do Ten Hag seja Yoro de um lado, Lisandro podendo ter estabilidade física de outro, até porque o Maguire prefere jogar na direita também, mas acho que, enfim, em algumas situações pode ser também Yoro e Maguire, ou Maguire e Martinez, como a gente pouco viu na temporada passada, mas um pouco mais no anterior. Enfim, preferência pelo corredor direito para o Yoro, portanto. Estilo de jogo, eu não vou aqui dizer para vocês, gente, que eu assisti 5 partidas sequer do Lille na temporada passada. Assisti uma, que foi contra... Não, duas, que foi contra o Aston Villa na Conference League. Mas li bastante pessoas, e eu escutei inclusive a Clara Albuquerque, que acompanha a Liga Francesa, mas eu li bastante sobre quem acompanha de perto, acompanhou de perto a última temporada, e ele parece ser... Cara, a gente está falando de um cara de 18 anos, tá? Ele ainda está se desenvolvendo, então qualquer característica que eu disser aqui, ela pode ser um traço permanente ou não, né? Ele ainda pode desenvolver diversas valências. Mas enfim, até aqui ele se destaca como um zagueiro mais para-brisa que fica para deixar, caso seja a vontade do treinador, o companheiro de zaga avançar mais com a bola. Então ele é um zagueiro muito mais destruidor, muito mais de retaguarda do que de dar um passo adiante. Inclusive, ele não foi utilizado como esse cara passador na temporada passada. Inclusive, foi um dos zagueiros com o menor número de passes progressivos na temporada da Ligue 1. Então, um zagueiro que até aqui é mais para-brisa, mais retaguarda, de construção comedida, o que pode dar um bom match ali com o Lisandro Martinez. Enfim, estou interessado, acho um movimento importante do Manchester United por trazer uma juventude, por trazer um cara que já parece
se destacar mesmo com apenas 18 anos, em vez de trazer um Varane, né? Por melhor que o Varane seja. É melhor você se antecipar, como o Manchester United tentou 13 anos atrás, do que se contentar com um cara já na descendente depois do Real Madrid. E aí tenta repetir no sentido contrário agora com o Yoho. Outro jovem, não tanto quanto o Yoho, mas ainda assim jovem que chega, é o Joshua Zirkzee, atacante holandês, né, por isso a camisa, o Manchester United é cada vez mais holandês, inclusive, 23 anos e que chega por 42 milhões e meio de euros. Um asterisco aqui interessante, que a cláusula dele no Bolonha era de 40 milhões, mas o Manchester United decidiu pagar um pouquinho mais para dividir em 3 parcelas, isso para tentar aliviar a pressão do fair play financeiro. Lembremos aqui, o Manchester United, por estar no futebol europeu, na Europa League, além do PSR, né, o PSA, as regras de lucratividade e sustentabilidade, que é a nova sigla para o fair play financeiro da Premier League, além de ter que se ajustar às regras locais, nacionais, cada vez mais justas, também tem que se adequar ao fair play financeiro da UEFA enfim, isso foi uma jogada contábil, paga um pouquinho mais para poder dividir em 3 vezes, em 3 temporadas, em 3 folhas, em 3 relatórios contábeis, para ser um pouco mais prático. Também, assim como o Yoho, 5 temporadas com opção de uma 6ª de contrato. Ele é revelado pelo Bayern de Munique, né? Mas ele sai da base do Feyenoord, vai para a base do Bayern de Munique, é revelado por lá, depois é emprestado para Parma, Anderlecht, vai muito bem no Anderlecht, na Liga Belga, e aí vai melhor ainda no Bolonha, nessa temporada em que ele termina como artilheiro do time, 11 gols, além de 5 assistências, numa campanha que recoloca o Bolonha na fase de grupos da Champions pela primeira vez desde 1964. Caramba! O mais interessante e que me deixa mais interessado no Zirkzee é o perfil diferente dele, porque ele é grande, forte, faz um bom pivô, até aí, né? Nenhuma grande surpresa, mas aparentemente ele é muito bom driblador e assistente também. Então um perfil diferente aos perfis de Højlund, novo companheiro de clube, Darwin Núñez ou Erling Haaland. E eu pego uma aspa muito interessante do Thiago Motta, que foi treinador do Bolonha na temporada passada, novo treinador da Juventus. Ele fala o seguinte: olha, o Joshua Zirkzee me disse que tem Batistuta, parabéns, hein, Zirkzee, grande escolha, e Ibrahimovic, ok, como ídolos. Mas ele me faz recordar do Ronaldinho Gaúcho quando foi meu companheiro de Barcelona. E aqui, pelo amor de Deus, é uma campanha que eu vou tentar fixar sempre que o vídeo pedir. Comparar não é equiparar, ok? Quando alguém compara algo com outra coisa, você está olhando para, como nesse caso, as características. O que o Thiago Motta quis dizer aqui? Ele não quis dizer que o Zirkzee é o novo Ronaldinho Gaúcho. Ele quis dizer que o Zirkzee ele tem um pouco mais um estilo de drible do que Batistuta e Ibrahimovic. Não é equiparar, é comparar. É uma frase forte, evidentemente, mas que não chega a ser um absurdo que seria de fato equiparar Ronaldinho Gaúcho a Zirkzee. É uma comparação, não é uma equiparação, ok? Voltando. Respirei, tirei isso do meu peito e a gente pode seguir. Eu vi alguns lances do Zirkzee, mais uma vez, tá, gente? Não vi 0 partida do Bolonha na temporada passada. Infelizmente, né? Queria ter visto porque foi uma temporada muito interessante, mas, enfim, a agenda de Premier League ela é muito doida mesmo. Mas eu vi alguns lances e deu para ver essa faísca de um atacante ágil, veloz, forte e driblador que o Zirkzee vai trazer para o Manchester United. Ele brilhou principalmente como falso 9 nesse Bolonha do Thiago Motta, né? Inclusive eu coloco o mapa de calor do SofaScore na tela e você vê que ele pisa praticamente em todo o campo. E o que eu acho mais interessante é o quanto que ele pisa ali na linha de meio campo como falso 9, o que me dá uma esperança, talvez em vão,
de ver uma dupla de ataque no Manchester United. Ah, cara, imagina ele sendo esse cara que desce mais para o Højlund subir e aí para o Rashford meio como meia esquerda ali subir pelo lado esquerdo, pelo corredor, ou o próprio Sancho, ou o Garnacho do outro lado, ou o Antony, enfim. Eu tô interessado no potencial de dupla de ataque que o Manchester United pode ter. Em ver como que essa relação... Eu ainda gosto muito do Højlund, tá? Eu não me decepcionei como muita gente aparentemente se decepcionou com a temporada passada dele. É claro que foi aquém do que poderia ser, mas eu culpo mais o Manchester United do que o Højlund. Então eu queria muito ver um cara potencializando mais o Højlund. Eu queria muito ver esses dois caras jogando junto, como uma dupla de ataque mesmo, assim, né? Lautaro e Lukaku, da Inter, alguns anos atrás, por exemplo. Mas não sei se isso vai acontecer, tá? Aliás, até montei aqui um possível Manchester United com essa dupla de ataque, com o Onaná no gol, o Luke Shaw de um lado, o Dalot de outro, a zaga com o Yoho e o Lisandro, no meio campo Casemiro, Menu, e aí o Bruno Fernandes como ponto meia direita ali, mas conseguindo um pouco centralizar, talvez o Menu fazendo a ultrapassagem. Isso não é uma posição fixa, o cara não está cravado, fincado no gramado, tá? O Rashford na esquerda e aí o Zirkzee com o Højlund, o Zirkzee voltando um pouco mais, talvez o Rashford entrando, enfim, é um time que pode ser muito móvel, que pode trazer momentos interessantes, mas isso aí é uma suposição teórica, vamos ver como é que vai ser na prática. Até porque o Manchester United pode revisitar o mercado, mas o Ten Hag foi muito claro na última entrevista que eu vi dele pós-Rangers, se eu não me engano, em que ele diz, cara, agora é vender para comprar. A gente não tem mais espaço dentro das regras do fair play financeiro para poder comprar sem vender. Quem é que o Manchester United pode ainda vender? Existe, dizem, o interesse no McTominay. Existe talvez uma possibilidade de vender o Mason Mount, que jogou contra o Rangers, inclusive. E o United ainda se interessa principalmente por outro zagueiro. Dizem que pode perder também o Wan-Bissaka, aí teria que trazer um outro lateral. Vai confiar no Shaw, na saúde do Shaw. O Malásia, não sei se ele vai conseguir jogar alguma vez nessa temporada, então a lateral esquerda pode ser um problema, mas enfim. Na zaga perdeu o Cambualá e o Varane, como já dissemos aqui. Renovou com o Johnny Evans, não sei como é que vai ser o futuro do Lindelof, se fica ou não. E aí o Manchester United ainda está vendo se consegue talvez trazer o De Ligt ou o Branthwaite do Everton. No meio campo, além da interrogação no McTominay, o United já decidiu que não vai ativar a cláusula de compra do Amrabat de 20 milhões de euros junto à Fiorentina, mas está tentando ver se consegue um valor menor. Fala-se na possibilidade, mais uma vez, do Rabiot ou do Zubimendi, que aí seria um golaço, aço, mas eu acho muito difícil que o United tenha grana para comprar o Zubimendi, a não ser que consiga vender muito bem o McTominay, não sei para quem. Enfim, não quero ficar especulando muito aqui não, tá? Com o que temos, já gostei da agilidade e do que me parece ter sido uma movimentação cirúrgica ali para algumas necessidades do time. Perdeu o Martial também, né? Não sei se eu lembro de ter dito isso. Então o Zirkzee ele entra numa posição de um cara que mal jogava e que tinha um salário muito alto e que pode fazer uma parceria muito boa com o Højlund. E o Yoho entra numa posição muito, muito, muito necessária para esse Manchester United. Enfim, tá dito, hein? Vamos esperar as próximas movimentações para acompanhar o mercado de transferências não só do Manchester United, como de outros clubes da Premier League por aqui. Show? Até o próximo vídeo.